novidade, na verdade algumas nos nossos primeiros cultos. Temos feito algumas alterações na ordem de culto, coisas pequenas, mas que nós temos percebido que vão contribuir também para o nosso crescimento. E a Sara vai apresentar para a gente uma pequena parte, tanto da manhã quanto da noite. Hoje é a Sara, mas já quero dizer que você pode também participar. O que será? Vem aqui na frente, Sara. Antes dos cultos, tanto da manhã quanto da noite, nós faremos leitura bíblica juntos. Então nós leremos alguns capítulos da Bíblia, de livros inteiros da Bíblia. Às vezes vai dar para ler o livro inteiro, se o livro for menor. Às vezes a gente vai ler um ou outro capítulo e a cada domingo vai fazendo a sequência. A Sara vai ler para nós agora Jonas inteiro. Ela falou que consegue ler em 2 minutos e meio. Vamos descobrir. Se você quiser participar disso, tá? Eu sei que vai ter que aparecer para a câmera, vai ter que ler na frente de todo mundo, mas é um convite para todos, tá? A gente quer que a igreja participe. Então, se você quiser, pode procurar um dos presbíteros depois do culto, falar, olha, pode pôr meu nome, a gente vai te passar já o que você vai ler uma semana antes, então você tem a possibilidade de se preparar durante a semana, ler em casa, rever o texto para depois fazer aqui, tá bom? Então a Sara vai ler Jonas, te convido a abrir sua Bíblia, já se colocar de pé para a leitura, e depois vai orar também pelo início da nossa EBD. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, deitara e dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Peguem-me, joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos que não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Pois tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: Fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditavam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, como um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor.
E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei para fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu um abrigo para si, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria para Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, eu tenho, e estou furioso ao ponto de quase morrer. Mas Deus lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha a podado nem a feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vou estar orando. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que temos de adorar ao Senhor e como igreja, esse privilégio que temos de estar aqui. Lamentamos pelas pessoas que não podem estar, Pai, que queriam estar, e também pelas pessoas que podem, mas que não estão. Que o Senhor esteja com elas e toque o coração delas. Que esse culto, o nosso louvor, os nossos cânticos, seja tudo para a Tua glória, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus e para a Sua glória. Amém. Bom dia. Ainda de pé nós vamos cantar de todas as tribos, povos e raças. Deu ruim? Vamos lá? De todas as tribos? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, o Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Remidos contados no mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos
firme espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. E a nós? E a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar na vida, no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Amém? Pode sentar? Uma outra mudança que fizemos na ordem do programa, tanto da noite como da manhã, é o catecismo, que fazíamos à noite e que passaremos a fazer na parte da manhã. Já estamos quase acabando esse e já tem um outro pronto. Todo mundo pegou o boletim aí? Joia. Vamos fazer como costumamos fazer à noite. Eu leio a pergunta, leio a resposta. Em seguida eu repito a pergunta e aí a resposta fica com os irmãos. Pergunta de número 69. O que é fé em Jesus Cristo? Fé em Jesus Cristo é a graça de Deus, pela qual recebemos e descansamos só nele para a salvação, como ele anunciou no Evangelho. Então agora eu pergunto e os irmãos respondem numa só voz. O que é fé em Jesus Cristo? Ótimo. Pergunta de número 70. O que é arrependimento para a vida? Arrependimento para a vida é a graça de Deus, por meio da qual um pecador, sentindo os próprios pecados, entendendo e recebendo a misericórdia de Deus em Cristo, com tristeza e ódio contra seus pecados, os deixa e volta-se para Deus, com um firme propósito de se esforçar para obedecer o seu Senhor. O que é arrependimento para a vida? Ótimo. Agora a pergunta para as crianças não estão aqui, talvez alguma esteja acompanhando aí pela internet. Como o Espírito Santo nos traz a obra de Cristo? A resposta curtinha, como sempre, ele nos dá a fé. Como o Espírito Santo nos traz a obra de Cristo? Legal, ótimo. As mudanças visam uma didática melhor e os irmãos vão dando aí o feedback. Muito jóia. Te convido a abrir a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1. Nós daremos sequência à nossa aula no livro de Abacuque.
Hoje o dia está saturado de Antigo Testamento. Lemos Jonas, trabalharemos Abacuque e à noite temos a pregação em Oséias. Mas a leitura bíblica será num livro do Novo Testamento. Antes de nós entrarmos na nossa aula propriamente dita, eu quero dar 2 avisos. O primeiro o segundo aviso é a respeito de uma lista que tem atrás desse mural da entrada. Na verdade, tem 2 listas lá. A primeira é a menos prática, você vai olhar menos para ela, mas é uma lista em que tem os 66 livros da Bíblia. E à medida em que nós formos lendo aqui juntos, no início do culto, nós vamos lá e vamos marcar um X. Esse livro já lemos como igreja. Então, Sara, depois, antes de ir embora, você vai lá e marca um xizinho em Jonas, a gente já leu Jonas. Né? Então, é com o propósito de mostrar para a igreja que ler a Bíblia é simples, é fácil, dá para ler tranquilamente. A gente lê um livro em 6 minutos, 7 minutinhos. Então, essa é a primeira lista. A segunda lista, ela vai exigir mais de vocês, de nós como membros, como irmãos em Cristo. É uma iniciativa de algumas irmãs que pensaram, têm orado sobre a vida da igreja e têm se preocupado com os irmãos, em especial aqueles do grupo de risco, que não podem estar presentes. Gostariam de estar, mas não podem. Chama-se Adote um Irmão. Adote um irmão. Nós fizemos uma lista com os irmãos de grupo de risco, que nós sabemos, temos a ciência como pastores do rebanho, que não podem sair de casa por algum motivo, por conta da pandemia, e colocamos lá, tem os homens e as mulheres, e tem um espaço embaixo, vazio, para que se nós esquecemos de alguém, ou não colocamos ali, você diga, não, mas essa pessoa é grupo de risco, você pode colocar o nome dela lá também. E qual que é a ideia? É que cada irmão se comprometa com pelo menos um irmão durante a semana, ou cada família. E vai se comprometer em que sentido? Você vai ali no mural, tem uma caixa do lado direito, na frente do nome dessa pessoa, um espaçozinho, você vai lá e marca com a caneta que tem ali, um xizinho na frente do nome da pessoa. Então, sei lá, o irmão João da Silva, por exemplo. Eu quero ter contato com o irmão João da Silva, quero adotá-lo nessa semana. Você vai lá e marca um xizinho na frente do nome dele. Quando eu for escolher alguém, eu já sei que o irmão João da Silva terá alguém que vai cuidar dele essa semana. Então eu vou escolher alguém que não tem um xizinho na frente do nome. O que você vai fazer? Se você adotou um irmão, você vai fazer alguma coisa por ele, que seja uma ligação por ele, mandar um WhatsApp para ele. Talvez vai preparar um bolo, as irmãs que gostam de preparar bolo, um quitute, um salgadinho, alguma coisa, levar lá para esse irmão. Talvez vai passar pelo portão, não vai nem entrar na casa dele, né? Vai de máscara, vai com álcool em gel, mas você vai se fazer presente e mostrar, olha, nós amamos vocês, nós sentimos muita falta de vocês e queremos trazer um conforto, um consolo, uma oração para vocês, tá bom? Talvez você vai fazer uma serenata no portão da casa desse irmão, talvez você vai mandar um WhatsApp, não sei, você vai usar a sua criatividade. É um desafio que nós queremos propor para a igreja e creio que a igreja vai aderir porque expressa um pouquinho do nosso amor cristão, tá? Então, não se esqueça, ao sair da IBD, passe ali no mural e marque um xizinho em algum irmão ou irmã. Tem o telefone dele na frente, então fica mais fácil de entrar em contato com ele. E procure esse irmão durante essa semana. Mas já procurei o irmão João da Silva nessa semana. Semana que vem você vai escolher outro irmão. Vai marcar um xizinho lá, um irmão que não foi escolhido ainda, tá bom? Quando todo mundo for escolhido, aí a gente pode repetir de novo. Tudo bem? Vamos juntos aí adotar um irmão que não pode estar aqui, certo? Muito jóia, é isso. Eu passei para o Gideão, mas sou eu. Vamos fazer uma recapitulação. Quem estava aqui conosco na última semana, na aula de domingo passado? Levanta a mão. Se o irmão José, a Joyce, a irmã Rosa quiserem vir um pouco mais para cá, só se quiserem, não estou fazendo pressão. Fica mais fácil para a gente ver vocês toda hora aqui.
Vamos lá, quem estava aqui já sabe aquela nossa dinâmica de avaliar o que a gente, de relembrar o que a gente estudou na última aula. 4 perguntinhas. Primeira pergunta, como eram e agiam os exércitos dos babilônios? Como eram e agiam os exércitos dos babilônios? Dê um resumo rápido aí. Quem lembra? Pode falar. Tinham a sua própria lei. O que mais? O que mais você lembra aí? Eles dominavam tudo, conquistavam tudo que viam pela frente. Certo? Segunda pergunta. Segundo Deus, lembra que Deus avalia esse exército, quem era o responsável por suas vitórias? Por estar levantando eles? O próprio Deus. Eu estou levantando os babilônios. É isso que ele disse. Apesar disso, pergunta número 3, a quem os babilônios atribuíam suas conquistas? A sua própria força. E eles idolatravam a si mesmos, né? O seu poderio militar. Porém, pergunta número 4 e última, como Deus os considerava, apesar de usá-los? Culpados. Eles são culpados. Muito bom. O que nós vimos até aqui, Abacuque capítulo 1, de 1 a 4, é a queixa do profeta. Ele se queixa porque vê impiedade e injustiça na nação de Judá, e aparentemente Deus está em silêncio e inoperante. Deus não faz nada, pelo menos essa é a percepção de Abacuque, por isso ele se queixa a Deus. Aí nos versículos 5 a 11, Deus responde a essa queixa, não de um jeito que Abacuque gostaria de ser respondido. Porque Deus diz, eu estou trabalhando, Abacuque, eu não parei de trabalhar em momento nenhum. Eu irei punir o mal em Judá. Pode ficar tranquilo, isso vai acontecer. Porém, esse meu trabalho e essa minha punição virá por meio dos babilônios. Eu estou levantando eles. E os babilônios eram essa nação impiedosa, cruel, pior do que a nação de Judá, como nós acabamos de ver. E aí nós temos um problema, que é o problema de Abacuque. Abacuque, a partir daqui, que é o texto nosso dessa manhã, a partir do versículo 12, ele questiona Deus, como assim? Como o Senhor pode levantar uma nação pior do que Judá para punir Judá? Como o Senhor pode usar uma nação ímpia, pagã, idólatra? E ele entra em conflito, e é isso que a gente vai estudar hoje. Tá bom? Estamos juntos aqui no contexto? Eu vou fazer a leitura do texto, depois vou passar para o Gideon, e ele vai apresentar uma introdução ao que esse texto diz. Abacuque capítulo 1, versículos 12 até o capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, meu Deus, meu santo, por acaso não existes desde a eternidade? Não morreremos. Ó Senhor, puseste este povo para juízo. Ó rocha, tu o estabeleceste para correção. Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade. Por que ficas apenas olhando para os perversos e te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Tratarias os homens como peixes do mar, como animais do mar que não tem quem os governe? O adversário levanta a todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois se enriquece com elas e a sua comida é farta. Por acaso continuará ele esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia. Ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Nós vamos pensar um pouquinho, porque não poderíamos passar por Abacuque sem fazer isso, mas de maneira bastante superficial, porque não temos tempo para sermos mais profundos. E
Ainda bem que não temos tempo, porque se tivéssemos, nos faltaria palavras também. Então é ruim que não tenhamos tempo, mas por outro lado é bom que não tenhamos tempo, porque nos faltaria palavra para tratar sobre a questão do mal e como relacionar o mal que é tão perceptível e contínuo na história e com um Deus que controla toda a sua criação e esse mesmo Deus que controla toda a sua criação é 100% bom e 100% poderoso. E tudo isso sem desperceber sobre a questão do sofrimento. Esse mal que está aí e que nos faz sofrer. Então, como é que nós vamos relacionar tudo isso? E como é que vamos continuar crendo num Deus 100% bom e 100% poderoso à luz de tanto mal que tem aí? Poderíamos simplesmente ignorar o problema e fazer a teologia do avestruz, como historicamente temos feito. E dizemos quando o mal nos atinge, falar coisas sem pensar, como, por exemplo, Deus está no controle de tudo e tudo coopera para o bem, e Deus tem um propósito para tudo, e esse tipo de coisa que muitas vezes soa mais como estupidez, mas não que a pessoa queira ser estúpida ou insensível com quem está sofrendo. A afirmação, a princípio, ela é verdadeira. Só não é coerente e nem correta quando o mal atinge, né? Então nós vamos tentar um pouquinho, de maneira superficial, pensar um pouquinho sobre isso. E os irmãos, se quiserem, podem me ajudar ou dificultar ainda mais aqui a minha tentativa. Nós deveríamos partir definindo o que é mal, mas nem isso dou conta de fazer direito, porque é difícil definir o que é mal. Teríamos que ter um critério. E o que seria esse critério? De que quem definiria o que é mal? A opinião de todos, o consenso? As escrituras nos dizem o que é o mal. Tem a questão do tempo, por exemplo. Para uma criança tomar vacina é algo terrivelmente ruim. É mal para uma criança. Eu falo para a Helena, eu estou pintando uma clínica e eu vou levar lá você para ver. Lá as crianças tomam vacina. Ela fala, não, eu não quero ir nessa clínica. Não quero nem ver. Ela não quer ir ver a clínica. Porque a clínica é um lugar mau para ela, um lugar ruim. Lá ela vai tomar vacina. Agora, para um adulto que está com medo, terrivelmente com medo do corona, ele anseia ardentemente a vacina que vai trazer uma proteção sobre o corona. Está todo mundo esperando, eu também estou. Tomara que a vacina chegue logo. Mas para a Helena a vacina é algo mau. Para um adulto, a vacina é algo bom. Então temos a questão do tempo para definir o que é mal. Às vezes não compreendemos o que é o mal e lá na frente compreendemos. E temos a questão de uma escatologia onde tudo vai fazer sentido e onde vamos ter uma recompensa. Então, o mal que sofremos hoje, lá na frente nós vamos ver que ele era bom porque ele trouxe benefícios muito maiores. Não só uma compreensão. O que muda da minha primeira fala é a compreensão. Então, uma criança olha para o mal e não compreende aquilo, por isso ela identifica aquilo como mal. Lá na frente ela compreende, então ela vê que aquilo não era tão mal. Agora eu digo sobre uma recompensa futura. Então algo é mal, é ruim, mas lá na frente ele vai me trazer benefícios. Então aquilo que era mal já não é tão mal lá na frente, quando eu receber todos os benefícios daquilo. Um tratamento contra o câncer, por exemplo, ele é terrivelmente mal. Mas se ele der certo, os benefícios vão ser compensados. O benefício vai compensar esse tratamento terrivelmente mal. Então é difícil partir de uma definição aceita e inquestionável sobre o que é o mal. É difícil. Não vamos discutir a origem dele e nem por que Deus permite isso, senão aí nós nos enrolaríamos de vez. Mas eu diria que o mal não existe enquanto substância, ele não é criado, não é algo criado. Ele, como já foi dito, ele é uma deterioração do bem.
Não que o bem vá se corrompendo a ponto de se tornar mal, mas que o mal não existe à parte do bem, né? Então, já foi dito também como ferrugem. Então, o ferro, se ele se transforma totalmente em ferrugem, já não existe o ferro mais. O que existe é só o ferrugem. E se não fosse o ferro, não existiria a ferrugem. Então, o mal ele é uma deterioração do bem, ou o mau uso da liberdade que Deus deu, ou que o homem quis ter, não é? Se o homem não tivesse tentado ter liberdade, não tivesse desejado a liberdade, ele teria continuado a fazer o bem constantemente, mas como ele quis ter a liberdade, não tinha competência para isso, ele transformou tudo o que ele deveria fazer de bem, aos poucos, no mal. Então o mal ele está aí, e em toda parte, em tudo quanto é lugar, e de várias formas e intensidade. E esse mal nos faz sofrer, não nos faz sofrer igual, de maneira igual e na mesma intensidade, mas o mal nos faz sofrer. E se fôssemos definir o sofrimento, eu diria que o sofrimento é uma interpretação negativa da realidade que está à nossa volta. Então nós desejamos e temos expectativas de coisas boas, sempre de coisas boas, queremos coisas boas e planejamos e trabalhamos para desfrutar de coisas boas, de um bem-estar na vida e para os nossos e para questões de trabalho, de família e tudo mais. Então criamos essas expectativas. De repente vem um mal e atrapalha as nossas expectativas, atrapalha os nossos planos. E nós interpretamos aquele mal de maneira negativa, ou porque não compreendemos, como uma criança não compreende a importância de uma vacina, ou porque não conseguimos perceber o benefício que isso vai nos trazer lá na frente, ou porque esse mal não vai trazer nenhuma coisa nem outra, é mal mesmo. Não temos por que tentar achar outra explicação. E nós interpretamos aquele mal que frustrou nossas expectativas, que frustrou todo o nosso planejamento, e aquilo nos faz sofrer. Aquilo nos faz sofrer. A uns sofrem mais, outros sofrem menos. Outros nem sofrem, passando pela mesma circunstância. Mas o mal está aí e nos atinge de uma intensidade ou de outra. E quando interpretamos esse mal de maneira contrária às expectativas que temos, ele nos faz sofrer. Então nós sofremos, nós nos angustiamos, porque queríamos que tudo corresse bem e às vezes não corre. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Estou fazendo sentido ou estou dificultando a coisa? Está confuso? Eu vou sugerir para os irmãos 3 livros, para os irmãos começarem a pensar um pouquinho sobre essa questão do mal e do sofrimento. A pergunta que não quer calar é por que pessoas boas sofrem, porque o justo sofre e porque o ímpio prospera. A grande questão quando nos debruçamos sobre o problema do mal, e tenho feito isso há bastante tempo, então pouquíssimos temas me atraem mais, me fisgam, assim como o azul, como a questão do mal e como relacionar o mal com um Deus 100% bom. E a pergunta que não quer calar é por que pessoas boas, porque o justo sofre e porque o ímpio prospera. E para pensarmos um pouco sobre isso, eu sugeria para os irmãos o livro do Saião, do Luiz Saião, O Problema do Mal, e ele passa por Abacuque, inevitavelmente passa por Abacuque. Quando o Saião lida com o problema do mal, ele não se propõe a responder as causas ou a origem do mal, não é essa a intenção dele, mas ele passa pela questão do mal. E eu sugiro também, confiando em Deus, quando a vida nos aflige, golpeia e fera, de Jerry Bridge, também vai falar um pouquinho sobre isso. E porque coisas ruins acontecem a pessoas boas, do Harold Kushner, um rabino.
esse livro, Por que Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, é muito interessante. O rabino Harold Kushner, ele perdeu o filho com 14 anos. Ele já tinha uma outra filha, e quando o filho dele fez 14 anos, esse filho dele morreu com 14 anos. Mas morreu com uma aparência assim de uma pessoa de 50, 60 anos. Ele tinha uma doença degenerativa e que parecia que o filho ia envelhecendo assim. Então a figura do filho era de um senhor de 60 anos, de uma pessoa de 60 anos. E ele escreveu esse livro a partir dessa experiência dele, não é? Como é que ele continua crendo num Deus bondoso, passando pelo que ele passou, não é? Porque Deus permitiu que o filho dele nascesse para morrer aos 14 anos desta forma. Então ele tenta achar respostas e ele continuou crendo em Deus. Há uma frase que diz: quem nunca duvidou, nunca creu de verdade. Em algum momento ele duvidou de alguma coisa, mas ele continuou crendo, mesmo tendo passado por essa experiência tão dolorosa. Então o mal está aí, o sofrimento que decorre dele, da interpretação dele também. Não obstante, o nosso Deus continua 100% poderoso, 100% bom, e nós precisamos lidar com isso sem negar nenhuma dessas coisas. E não podemos fugir dessa dificuldade de tentar achar respostas para isso. Se nós falarmos assim, nós não compreendemos mesmo, e é assim mesmo e tal, e vamos em frente. Então isso é o mesmo que dizer que cremos no absurdo. E absurdo por absurdo, porque o cristianismo seria melhor do budismo, do hinduísmo, do confucionismo ou qualquer outra coisa por aí. Não é? Se é absurdo por absurdo, então por que vamos defender o cristianismo? Não, o cristianismo não é algo absurdo. Ele precisa ser lógico e precisa ser coerente, não podemos abrir mão disso. Em alguns momentos vamos aceitar por fé, mas ele não pode ser totalmente absurdo. Não pode ser totalmente absurdo. Já alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Não podemos esquecer também de que Deus tem o seu caminho na tempestade e na tormenta. Na 1:3 vai dizer isso. Deus tem o seu caminho na tormenta, na tempestade. Isso significa que Deus vai nos trazer o mal e vai nos fazer sofrer. Não disse isso. Mas que encontramos Deus mais rapidamente, de maneira mais intensa no sofrimento, isso sim. Isso sim. Nós vemos em lugares no mundo onde as pessoas têm todos os recursos financeiros e levam uma vida confortável, na Europa, outros lugares no mundo, onde as pessoas não querem saber de Deus. Elas não precisam de Deus. Para que Deus? Elas têm uma vida boa e confortável, têm todos os recursos que a medicina pode oferecer. Sentem a segurança que o dinheiro pode promover. Para que serve o nosso Deus? Agora, nós vemos em lugares aqui no Brasil onde há escassez de tudo, onde as pessoas procuram mais Deus, muito mais. Então, o sofrimento parece que nos leva mais perto de Deus, ou nos direciona para Deus de maneira muito mais intensa e verdadeira. Deus tem o seu caminho na tormenta, na tempestade. Naum vai dizer, o profeta Naum vai dizer isso. Eu separei algumas perguntas e é de uma EBD passada. Antes de você abrir, desses 3 livros que o Gideon citou, então o primeiro é O Problema do Mal, de Luiz Saião, editora Ragnos, se não me engano. O segundo é Confiando em Deus mesmo quando a vida nos aflige, golpeia e fere, Jerry Bridges, da editora Nutra. Esses 2 primeiros nós temos aqui na igreja, tá?
Nós temos o projeto de fazer uma biblioteca, não temos muitos volumes, temos um pelo menos do Saião, e pelo menos um também desse Confiando em Deus aí. Então, se você quiser pegar ele emprestado, é só nos procurar ao término da aula. Ou se quiser comprar também, fique à vontade. O terceiro eu acho que não temos aqui, né, Gidão? Dificílimo de achar. Se alguém achar por aí, é só avisar que eu quero comprar um novo também. Sebo talvez eu achar um, mas é esgotado. Tudo quanto é lugar está esgotado. Qual que é o título dele? Porque coisas ruins acontecem às pessoas boas, do Rabino Harold Kushner. Muito bom. Separei algumas perguntas e os irmãos podem interagir, precisam interagir comigo. E se os irmãos não quiserem interagir, eu apresento a resposta que dei. José também pode discordar da minha resposta, porque é muito difícil dar uma última palavra sobre tudo, principalmente sobre as coisas de Deus e o mal, não que o mal seja de Deus, mas é muito difícil darmos uma última palavra sobre isso. Eu separei algumas perguntas decorrentes disso e antes de retomarmos para a exposição de Abacuque. Primeira pergunta: todos que sofrem são vítima? Todos que sofrem são vítima? Quem quer responder essa? É bom. É bom. Todos que sofrem são vítima? Está desligado. Vai dar certo. Às vezes é só, tipo, a consequência ou, tipo, algo para, tipo, fazer você evoluir no futuro. Então, eu não acho que isso seria ser vítima. Você disse que não, que nem sempre as pessoas são vítimas quando sofrem. Como que é o restante? Eu acho que não, é porque às vezes é só, tipo, a consequência de algo que eu fiz, que me trouxe sofrimento. Então, tipo, eu não seria vítima de uma atitude minha. E é algo para evoluir também. Sim. Então, nem sempre a pessoa que sofre é uma vítima. Ela pode ter causado o próprio mal sobre ela. Ok, quem mais? Alguém mais? Às vezes, eu também concordo com a Joyce. Muitas vezes as pessoas sofrem por causa dos próprios pecados e por conta de atitudes que não deveriam ter tido, mau uso da liberdade. E então causamos sofrimento a nós mesmos e quem está à nossa volta. Agora, uma observação que faço é que mesmo quando a pessoa que está sofrendo não é uma vítima, ela é causadora do sofrimento dela, nesses momentos precisamos ter muito cuidado quando vamos explicar para a pessoa que ela está sofrendo por conta das más atitudes dela. Às vezes, num primeiro momento, nem devamos tentar explicar. Às vezes, com quem está sofrendo, às vezes é se pôr do lado e sofrer junto. Em algum momento, essa pessoa vai ter que ser confrontada com as atitudes que a levaram a esse sofrimento. Mas, às vezes, num primeiro momento, é se pôr do lado e sofrer com. Mas eu estou junto. José? O que, inclusive, foi o que os amigos de Jó, eles fizeram as duas coisas que você citou aqui. Quando você lê o livro de Jó, até o final do capítulo 2, eles fazem o que deveria se fazer com quem sofre. Eles sentam ao lado de Jó, na sua miséria, e choram com ele, amargamente, né? Lamentam e ficam quietos por 3 dias. O problema é quando eles abrem a boca. E eles querem consolar Jó de uma maneira que nós muitas vezes queremos consolar as pessoas ou ajudar as pessoas. Eles tentam achar um motivo do porquê Jó estava sofrendo aquelas coisas. E as conclusões deles eram: você está sofrendo porque você tomou decisões erradas lá atrás. Então, nós aprendemos com isso, pelo mau exemplo deles, de que eles não deveriam ter feito isso. Pelo menos não no momento em que Jó sofria.
O que eles deveriam ter feito é sentado com Jó e chorado. Eles não têm respostas para aquilo. Saber a razão da sua dor, no momento da dor, não ajuda para amenizar a dor. Talvez até aumenta a dor, né? E muitas vezes pode ser que nós estejamos, talvez não tenhamos todos os fatos para interpretar o que está acontecendo. Então os amigos de Jó tinham plena convicção de que Jó tinha pecado para estar sofrendo tudo aquilo. Os leitores do livro percebem que não é isso que está acontecendo. Então eles não tinham todos os fatos para chegar à conclusão, não, é culpa do teu pecado, Jó. Às vezes nós achamos que é culpa do pecado da pessoa, às vezes é claro, notório. Mas o que pode nos garantir se é mesmo é apenas a palavra de Deus e o conhecer da pessoa. E muitas vezes nós queremos dar logo uma palavra de julgamento, de bate-pronto, né? Não, isso aí é problema dele, é porque ele fez isso, tem que sofrer mesmo as consequências, e eu vou dizer para ele que a culpa é dele, que agora já era, né? E isso não é consolo bíblico. Talvez é consolo para muitas pessoas no mundo, mas não é o consolo bíblico. Então só queria pontuar. Ótimo. A segunda pergunta: há sofrimentos que poderiam ser evitados? Há sofrimentos que poderiam ser evitados? Sim, há sofrimentos que poderiam e que deveriam ser evitados. Não só poderiam, como deveriam ser evitados. Há muita informação nas escrituras, em literatura e no sofrimento de pessoas à nossa volta, que se fôssemos um pouquinho mais atentos, poderíamos não cometer os mesmos erros e cair nas mesmas arapucas aí. Então, há muitos sofrimentos, muitos problemas que poderiam e deveriam ser evitados. A não ser o corintiano que gosta de sofrer mesmo, mas esse é masoquista, então não é o nosso caso. Tem um aqui. A terceira pergunta: há sofrimentos que são inevitáveis? Há sofrimentos que são inevitáveis? Quem quer comentar isso? A pergunta é se há sofrimentos que são inevitáveis, certo? Eu acredito que sim. Se tratando do reino de Deus, a Bíblia fala que, acho que Filipenses, ele trabalha muito na ideia de que devemos sofrer pela causa de Cristo. Então é inevitável que a gente passe por isso, né? É inevitável. Eu acredito nisso. Talvez esteja errado, mas pensando nessa linha, é inevitável. A questão da morte de alguém, como a Kelly falou aqui, ela acabou comentando aqui rapidinho. A gente tem que passar por isso. É inevitável que aconteça isso, né? Então isso vai acontecer e a gente vai passar por isso. Vai ser um momento de dor. A questão da união, da comunhão com Cristo e o sofrimento que isso decorre. Do sofrimento que decorre disso também é um capítulo à parte quando pensamos no mal e no sofrimento. Então, se sofremos por Cristo ou com Cristo, então esse é um sofrimento que deveríamos caminhar para Ele, porque sofremos em busca do que não deveríamos ter deixado para trás. Mas se sofremos por Cristo, e isso é louvável, sofrer por Cristo, isso significa também que Cristo vem consertar algo que Ele não tinha causado, né? Então, Cristo vem desfazer as obras das trevas. Cristo vem para nos oferecer uma vida de comunhão. Cristo vem para nos levar de volta para o Pai e de um relacionamento direto e íntimo com o Pai. E por que isso nos traz sofrimento? Nos traz sofrimento porque nós estávamos caminhando no sentido contrário. E estávamos muito bem em outra situação. Então Cristo vem, por meio do Santo Espírito, precisa nos tirar disso e nos levar para o seu reino. E por isso traz sofrimento.
Eu também concordo. Há sofrimentos que são inevitáveis. Há terremotos e que não temos nenhuma causa. Ninguém promove um terremoto. Ninguém promove uma tsunami, uma enchente, uma tempestade. As pessoas não andam promovendo esse tipo de coisa. Se tivessem ficado lá no Éden, talvez isso não acontecesse, mas não estamos lá. Então, as pessoas não promovem esse tipo de coisa e essas calamidades, essas catástrofes nos atingem em lugares do mundo com frequência. Então, há sofrimentos que são inevitáveis. Inevitáveis. Eu tenho uma quarta pergunta. Essa é um pouquinho mais difícil. José provavelmente vai discordar de mim. Mas Deus é um agente causador do sofrimento? Deus é um agente causador do sofrimento? Quem quer se arriscar? Sara quer. Se o sofrimento é uma consequência do pecado, ele não é causado por Deus. É uma consequência do nosso pecado. Se a gente não tivesse pecado, talvez nós não precisávamos sofrer. Sim, então nesse caso Deus não é o agente de um sofrimento decorrente do pecado. Certo, estamos juntos. Mas há algum tipo de sofrimento que Deus está por trás, que Deus é um agente causador? Abacuque, há justos no reino de Judá e há perversos que fazem esses justos sofrerem. Agora está vindo a nação babilônica que vai fazer esses ímpios que estavam fazendo os justos de Judá sofrerem, e os babilônios vão vir, vão trazer sofrimentos para eles, mas também vão trazer ainda mais sofrimento para os justos que já estavam sofrendo. E quem que traz eles? Quem que levanta eles? O próprio Deus. Isso equivale a dizer que Deus é um agente causador de algum sofrimento? Não só isso, não só essa questão de Abacuque, qualquer outra. Quem quer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Deixa pro Zé. O Gil. Não? Ali estava acontecendo injustiça com o povo, né? E estava causando sofrimento e a frouxidão da lei. Aqueles que deveriam abraçar a lei e fazer justiça com ela para o povo, eles estavam frouxando isso. E por consequência o Senhor estava levantando uma nação terrível para poder tentar colocar aquele povo, colocar aqueles ditos homens da lei no devido lugar. Então eu não vejo que Deus está causando a dor deles, mas sim trazendo a consequência do pecado deles. Está trazendo a consequência do pecado deles. Eles pecaram, tá? Mas e os justos? A Bíblia fala que onde não há revelação divina, o povo se desvia. Ou seja, se os governantes não temem a Deus, o povo daquele local vai sofrer. E ali há justo e injusto. Porém, vai vir sofrimento para todos, por causa da consequência dos governantes. A mal lida com a lei. Certo. Então, quando o governante é ruim, a nação sofre em decorrência. Rafael. Complementando o que o Gil falou, será que a gente não poderia pensar nesse caso de não Deus como causador do sofrimento, mas como executor da sua própria justiça? Não tenho resposta, perguntando. Então, eu já disse isso outra vez, vou repetir. Com muito temor e reconhecendo minha incompetência, eu diria que Deus não é o causador do sofrimento humano em nenhuma circunstância. Deus é solidário ao que sofre. E Ele não se opõe ao que sofre
para fazer sofrer. Agora, Deus vai trazer justiça, como o Rafael bem falou. Deus vai trazer juízo, como já trouxe inúmeras vezes. Deus vai trazer juízo. E esse juízo é agradável? Não, não é agradável. Não é agradável. Esse juízo faz sofrer. Faz sofrer. Deus traz disciplina, Deus traz juízo, Deus traz justiça mais cedo ou mais tarde. O sol da justiça se levantará. E quando essas coisas acontecem, melhor sair de baixo, porque não é legal, não é agradável. Então Deus está causando o sofrimento? Não, Deus não está causando sofrimento. Deus está trazendo juízo, disciplina, promovendo a justiça. E ao fazer isso, nós sofremos. Nós sofremos. Mas sofremos porque nos rebelamos contra Deus e porque promovemos a injustiça ao invés da justiça. Não consigo ver Deus como agente causador do sofrimento. Quer corrigir? Ele quer. Eu não sei porque você falou que ia discordar. Eu acho. Não, eu acho que eu tô alinhado aí. E eu, inclusive, creio que o texto que nós vamos olhar rapidamente agora no decorrer da nossa aula, ele tenta lidar com isso, né? É exatamente esse questionamento. Como pode um Deus bom, justo, santo e tal, fazer esse tipo de coisa, né? Trazer um povo ímpio para acabar com o seu povo, enfim. Então eu acho que estamos alinhados e nesse assunto sobram mais perguntas do que respostas, né? E eu acho que estamos juntos aí. Ok. Eu vou para uma última pergunta, tenho outras, mas temos que terminar de expor o texto. Vou para uma última pergunta e nós terminamos essa parte introdutória. O sofrimento, ele pode ser bom? O sofrimento pode ser bom? Não, sofrimento não é bom. Sofrimento nunca é bom. Ele vai sempre apontar para algo que está errado. Ele vai sempre dizer que alguma coisa precisa ser feita, algo precisa ser corrigido. O sofrimento ele nunca é bom. Mas ele pode ter desdobramentos positivos. Ele pode ter bons desdobramentos. Inúmeros desdobramentos. Então, uma pessoa que sofre, ela pode ser muito mais misericordioso com o outro. Então é muito fácil subestimar o sofrimento do outro e a dor do outro. Mas a gente só sabe da nossa reação quando está de frente do leão. E depois de encarar o leão, talvez o cara seja muito mais solidário com o outro que está sofrendo. E vá mais devagar ao julgar e ao querer trazer explicações para o sofrimento do outro, né? Então o sofrimento pode trazer desdobramentos positivos. O sofrimento é um meio para a esperança e inúmeras outras coisas, inúmeros outros desdobramentos positivos. Mas ele não é bom. Ele pode trazer desdobramentos bons, positivos. Alguém quer fazer um último comentário com relação ao sofrimento antes da exposição do texto? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Ninguém. Muito bom. Vamos tentar ver como Abacuque está lidando com isso, né? Então, o tempo que nos resta aí a gente vai gastar com o texto. Eu vou, junto com o Gideon, lendo novamente os versículos. Nós vamos lendo à medida que formos avançando. Olha lá no versículo 12, Abacuque diz assim: Ó Senhor, meu Deus, meu santo, por acaso não existes desde a eternidade? Não morreremos. Ó Senhor, puseste esse povo para juízo. Ó rocha, tu o estabeleceste para a correção. O que Abacuque está fazendo no versículo 12? Ele está aceitando a disciplina de Deus. Ele está reconhecendo que aquele povo, a Babilônia, estava marchando em direção a Judá como correção. Quando ele diz, perceba, ele cita meu Deus, meu santo.
E ele começa dizendo Senhor. Ele está dando alguns títulos ou nomeando a Deus com alguns nomes que são muito importantes para que a gente entenda o que está passando na cabeça de Abacuque. Senhor, lembra que a gente já falou sobre isso? Quando ele aparece em caixa alta, né, em letra maiúscula no Antigo Testamento, é uma referência àquele chamado tetragrama, que são 4 letras, 4 consoantes hebraicas, que não significam nenhuma palavra, mas que os judeus fizeram isso ao escrever o Antigo Testamento, para não se referir ao nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão. Então, YHWH seria transliteração para o português, que seria Yahweh, da onde as pessoas traduzem Javé para o português. Nada de Jeová. Jeová não tem nada a ver com isso, tá? Javé seria uma tradução para o português de uma palavra que não se pronunciava no Antigo Testamento, na leitura hebraica. Quando se vê essa palavrinha no texto, se chama Adonai, que é uma espécie de se referir a Deus sem chamá-lo pelo nome. Seria um apelido, poderíamos dizer assim. Quando essa palavrinha aparece, está se referindo ao Deus da aliança, ao Deus que tem um pacto, que tem um contrato, que tem um casamento com o povo. Sempre que você vê alguém chamando o Senhor, Deus de Senhor, com a letra maiúscula, não é uma pessoa que ouviu falar de Deus, é uma pessoa que se relaciona com Deus e que faz parte da aliança, parte do povo de Deus. Por isso o questionamento de Abacuque é tão sério. Ele olha para Deus e diz, o Senhor tem um pacto conosco, um pacto de vida, um pacto de bênção. O Senhor prometeu nos salvar e o Senhor é o nosso Deus, o Senhor se casou conosco lá no Monte Sinai, o Senhor nos deu os seus 10 mandamentos. E como pode o Senhor estar fazendo isso? É como um filho falando com o pai. Você é meu pai. Você é o pai desse povo, o pai dessa nação. Deus, a palavra Elohim, que traz a ideia do criador e sustentador, era uma palavra usada para qualquer Deus na antiguidade. Era um nome mais geral. E na Bíblia o povo de Deus chama ele mais de Senhor do que de Deus. Você pode reparar isso. Exatamente por causa desse aspecto da aliança. Deus é um Deus que tem um pacto conosco. Não é só o Deus criador do universo, mas é um Deus criador do universo que se relaciona conosco, com o povo de Israel. Santo é uma palavra muito interessante, ele chama meu santo. Santo é alguém único, totalmente outro, diziam os teólogos. Separado de todo mal. O Gideão acabou de fazer uma boa explanação do mal e do sofrimento. Deus ser santo significa que ele não compactua com o mal. Ele nada tem a ver com o mal. Ele é diferente de todas as coisas. E Abacuque então reconhece que Deus é eterno, ele diz isso no versículo 12 no começo, né? O Senhor não existe desde a eternidade. E aí ele faz uma conclusão lógica. Se Deus existe desde a eternidade, o texto em hebraico é difícil de traduzir, ele tem 2 possibilidades, talvez na sua Bíblia tenha uma dessas 2. A primeira diz, tu não morrerás. Quem tem essa versão aí? Tu não existe desde a eternidade, tu não morrerás. Tem um aqui que tem. Outras versões diz, nós não morreremos. Porque pode ser traduzido dessas 2 maneiras. Na verdade, elas dizem a mesma coisa. Porque se Deus é Deus desde a eternidade, naturalmente ele não morre. E se Deus é eterno, o povo dele também não morre. Porque é um povo com quem ele tem um pacto. Então ele está dizendo, nós nunca vamos deixar de existir. E isso é claro e cristalino. Desde que o Senhor fez uma aliança conosco, isso é claro. Portanto, o que Abacuque faz eu concordo com o Senhor, de que esse povo inimigo, que são os caldeus, né, ou os babilônios, é o mesmo nome, é o mesmo povo, 2 maneiras de se referir a eles. Eu concordo com o Senhor que esse povo está vindo contra Judá, porque Judá pecou e o Senhor vai discipliná-lo, vai julgá-lo, conforme os termos da aliança. O Senhor prometeu que faria isso se o povo se desviasse do Senhor. Então o Senhor está sendo fiel ao que prometeu, e eu concordo com o Senhor que o Senhor está fazendo isso. E aí o versículo 12 termina com Abacuque dizendo, ó rocha. Ele chama Deus de rocha. O que uma rocha te traz à mente? E aí? Firmeza. Firmeza, isso mesmo. Estabilidade, né?
não pode ser movido, distorcido. É só olhar para a Pedra Grande, né? Quanto tempo ela já está lá? Né? Imagina se a Pedra Grande se solta num belo dia, a gente está perdido aqui embaixo, né? Mas a segurança de que ela, pelo menos a gente espera que ela não saia de lá. Então essa é a ideia, quando Deus é chamado de rocha, é aquele que não muda, aquele que é firme, e aquele que é fiel àquilo que prometeu. Ele vai proteger o seu povo. Ele disse que abençoaria o seu povo e vai abençoar o seu povo. E aí ele diz, bom, se eles estão vindo para nos julgar, para nos castigar, pelo menos eu sei que o Senhor não vai acabar com o seu povo. Então o Senhor estabeleceu essa nação para correção. Hebreus 12:6, por conta do tempo nós não vamos abrir lá, mas Hebreus 12:6 cita um texto de Provérbios que diz que Deus disciplina e corrige todo aquele a quem ele chama de filho. Então, é isso que Abacuque está reconhecendo. O Senhor vai disciplinar a sua nação. Faz todo sentido. O Senhor é fiel à sua aliança e por isso o Senhor vai nos disciplinar, mas apesar da disciplina, o Senhor não vai permitir que o seu povo seja totalmente aniquilado. Sobrará pelo menos alguma parte desse seu povo, e isso eu garanto, porque o Senhor é uma rocha que não muda. Certo? É uma convicção clara de Abacuque. Só que aí o problema está no que vem depois. Abacuque aqui, ele parece que começa a lembrar Deus do que Deus é. Parece assim, a criança o filho tentando convencer o pai do que o pai deve fazer, tentando torcer a vontade do pai, algo parece assim. Abacuque fala, verso 13, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, então por que tolera os perversos? Abacuque está dizendo para Deus, olha Deus, o Senhor é santo, o Senhor é puro, o Senhor é justo, o Senhor parece que esqueceu, será que o Senhor não está lembrando que o Senhor é santo, que o Senhor é puro? O Senhor é essas coisas sim, eu só não estou entendendo por que o Senhor está tolerando os perversos, uma vez que o Senhor é puro, o Senhor é santo. Olha, o Senhor não deveria, o Senhor esqueceu que o Senhor é santo e puro, o Senhor não deveria estar tolerando os perversos. Por que o Senhor está tolerando? Abacuque está lembrando a Deus de quem Deus é. Por que fica calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Primeiro, Abacuque estava se queixando que havia injustiça em Judá, que havia perversos fazendo os justos de Judá sofrerem. Agora, os perversos de Judá, parece que para Abacuque se tornaram justos diante dos ímpios que são os babilônios. Agora que os babilônios estão vindo e que é uma nação pagã, idólatra e terrível, os perversos de Judá agora se tornaram justos e bons, porque afinal é o povo de Deus, diferente dos babilônios, uma nação pagã e idólatra. E Abacuque está dizendo isso. Por que o Senhor fica calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Há um comparativo aqui. Não há mais uma afirmação em conteste aí de quem é o justo. Mas há alguém que é mais justo do que o outro. É o povo de Deus, o povo de Judá. Por mais terrível que ele seja, ainda assim são mais justos do que os babilônios. E se o Senhor deveria escolher um lado e fazer alguma coisa, deveria escolher o lado do povo dele, do povo de Judá. Mas o Senhor parece que está calado, o Senhor parece que esqueceu de que é santo e puro e está tolerando toda essa perversidade. Então essa é a oração, essa é a tentativa de Abacuque. A oração de Abacuque é para mover a mão de Deus, é como tem aí os slogans por aí. Então, no versículo 13, ele faz essas afirmações sobre Deus e do versículo 13 até o 17, ele faz, a gente poderia resumir em 3 perguntas aí. A primeira, no versículo 13, por que o Senhor não faz nada? O Senhor apenas olha para os ímpios e se cala enquanto eles devoram os justos. Aí no versículo 14, e os versículos 14, 15 e 16, nós temos uma segunda pergunta. Tratarias os homens como peixes do mar, como animais do mar que não tem quem os governe? O adversário levanta a todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão.
Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois se enriquece com elas e a sua comida é farta. O que Abacuque pergunta aqui? Por que o Senhor não os impede? Ele diz no versículo 14, o Senhor vai permitir que eles continuem fazendo o que fazem com as nações. Eles tratam os homens como peixes no mar. Eles têm uma rede, eles arrastam, eles devoram, eles destroem, e ninguém os impede. Eles juntam os homens em montões. E até quando isso vai acontecer? E perceba que interessante, no versículo 15, ele termina o versículo dizendo: por isso ele, o ímpio, ele está se referindo à nação da Babilônia, se alegra e se regozija. Por quê? Porque o Senhor não os impede, e eles conquistam todos os que eles veem pela frente. Ninguém é páreo para eles. E aí, olha a consequência. A gente já viu isso quando Deus está falando sobre... quando Abacuque questiona a Deus por que ele não faz nada em Judá. Lembra que ele disse? O Senhor não faz nada e por isso a lei se afrouxa. Então ele joga a consequência para Deus. O Senhor não fez nada para impedir a injustiça em Judá, e a consequência é que o ímpio oprime o justo e a culpa é sua. O Senhor não fez nada. Agora olha o que ele diz no versículo 17 ou 16. Por isso, porque o Senhor não impede, eles idolatram a si mesmos. Eles sacrificam a sua própria rede. A ideia é de que eles veneravam as suas armas de guerra, os seus cavalos, os seus cavaleiros, e queimam incenso à sua rede de arrastão. Por isso se enriquece com elas, pois se enriquece com elas, a sua comida é farta, ou a gordura, alguma coisa assim, né? A ideia é de que eles desfrutam do resultado do seu poderio militar. O Senhor não impede, e aí por isso eles são idólatras. Não há Deus para eles a não ser a própria força. Então a pergunta segunda é: por que o Senhor não os impede? Versículos 14 a 16. Versículo 17, Abacuque termina essa segunda queixa dele, essa segunda oração dele, de uma forma muito interessante. Ele fala assim: mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ele, o inimigo, ele está se referindo mais no singular. Mas continuará ele, o inimigo, esvaziando a sua rede, tratando as pessoas como animais, como bichos, pegando de arrastão? Eles vão continuar assim, destruindo sem misericórdia? É isso que vai acontecer? Aí o capítulo 2 ele fala assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. A Abacuque está dizendo assim: tá bom, é isso que vai acontecer? Eu vou ficar esperando. Eu vou subir na muralha e, como um olheiro que espera um inimigo para gritar perigo, o invasor, eu vou ficar no meu lugar. Vou ficar no meu lugar. O Senhor vai permitir que isso continue a acontecer? Se é isso que vai acontecer, tá bom. Eu vou ficar esperando. Eu vou ficar esperando que os babilônios cheguem e que nos peguem como animais. Ficarei aqui no meu lugar. Ficarei no meu lugar também esperando que o Senhor me responda. Ficarei aqui. Se o Senhor quiser responder a minha queixa, ela está posta. A minha agora só me cabe esperar e aguardar, seja pela resposta de Deus, seja pelo inimigo. Me colocarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. É assim que Abacuque termina sua oração, aceitando que o mal venha, os babilônios, ele vai ficar lá. Mas também aguardando para ver o que o Senhor vai dizer. Que resposta terei à minha queixa? Assim termina essa segunda queixa de Abacuque, essa segunda oração de Abacuque, esse diálogo. Pergunta? Nenhuma? Uma palavra importante, nós já temos observado algumas. No início do livro,
a palavra é o fardo ou a mensagem que Abacuque recebeu de Deus. Lembra disso? A palavra ali é um peso, como se fosse uma bigorna que Deus solta no ombro de Abacuque e fala: agora se vira com esse negócio aí, carregar esse peso. Uma segunda palavra importante nesse texto, no começo do capítulo 2, é como ele termina, a palavra queixa. A palavra que Abacuque usa aqui para ser traduzida para queixa, ela é muito forte e ela descreve um argumento pesado de repreensão contra alguém. Sabe quando você fala mais alto com seu filho? Quando ele não faz aquilo que você falou mais baixo? Mas não é só isso. É muito mais forte esse argumento, essa palavra. Para você ter uma ideia, essa palavrinha hebraica, quando ela é traduzida para a língua grega, para a língua inglesa, é a palavra que deu origem ao impeachment. Então, quando a Bíblia, na língua inglesa, foi traduzir, os tradutores foram traduzir essa palavrinha para a língua inglesa, é a palavra impeachment. Que impeachment, a gente viveu algo nos últimos anos assim. Impeachment, a tradução literal dessa palavra seria fortes argumentos proferidos contra uma autoridade para repreendê-la de seus erros. Essa é uma interpretação dessa palavra. Fortes argumentos proferidos contra uma autoridade para repreender seus erros. O que Abacuque está fazendo nessa oração? Ele não está sendo desonroso com Deus. Nós vimos que ele começa o texto reconhecendo a autoridade de Deus. Meu Deus, meu santo, Senhor, rocha. Mas o seu coração está em conflito, há dúvidas no seu coração. E então ele questiona o Senhor. E ele sabe que Deus não estava errado, ou melhor, Deus não estava errado em ser santo e ao mesmo tempo usar os maus para cumprir o seu propósito de disciplinar Judá. Mas o profeta ele não conseguia ver como é que essas duas coisas andavam juntas, né? Um Deus santo, justo e utilizando um povo ímpio e idólatra. Eu não consigo alinhar essas coisas na minha cabeça a Deus e por isso ele espera uma resposta. Senhor, se eu não consigo, eu sei que só o Senhor pode fazer isso. Então, nós temos aqui talvez uma conclusão ao que vimos nessa oração, é que o caráter de Deus e o relacionamento de intimidade que Ele tem com o seu povo, o Deus da aliança, isso nos fornece recursos para acreditar, como Abacuque acreditava, que mesmo em meio à nossa incapacidade de entender os atos de Deus, aquilo que Ele está fazendo, a incapacidade de interpretar a realidade, e mesmo em meio a tantas queixas, a tantas fraquezas humanas que nós temos, nós podemos esperar do Senhor respostas para as nossas dúvidas. Por conta do seu caráter, do seu relacionamento conosco. Não significa que Ele é obrigado a dar essas respostas. Mas nós podemos clamar a Ele. Ele pode responder, às vezes com silêncio, às vezes com o que Ele já prometeu fazer. Mas isso ensina que se nós temos dúvidas teológicas infinitas, quem é que pode respondê-las? Somente um Deus infinito. E é Ele que nós deveríamos fazer as nossas perguntas. E nos colocarmos em atenção, em vigília. Estou aqui, Deus, a hora que o Senhor responder, eu serei todo ouvidos. Temos 3 perguntas para terminarmos. Qual era a maior queixa de Abacuque diante da resposta de Deus? Abacuque estava se queixando que havia injustiça em Judá. E ele reclama disso com Deus. Deus está dizendo que vai resolver esse problema, vai trazer os babilônios que vão acabar com toda essa injustiça, inclusive com o justo, acabar com tudo. Abacuque fala, peraí, não foi isso que eu pedi. O senhor não entendeu, não foi isso que eu pedi. Eu queria que o Senhor resolvesse a questão da injustiça em Judá, mas preservasse o justo de Judá. Agora o Senhor vai resolver, mas o Senhor está dizendo que vai destruir tudo, com tudo, não só com a injustiça, mas também com o justo.
Qual que é a queixa agora com essa segunda resposta de Deus? Qual que é a questão? Qual que é o problema para Abacuque com essa resposta? Isso. Isso. Como é que Deus vai resolver esse problema? Levantando um povo idólatra, um povo pagão. Então, esse povo que tem no seu exército o seu próprio Deus. Se esse povo vence e destrói Judá, isso equivale, na mentalidade do povo idólatra que não conhece o Deus verdadeiro, equivale a vencer o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus da promessa. E certamente esse Deus não vai morrer, Abacuque sabe disso. Mas para esse povo pagão isso equivaleria. Como é que Deus está usando um povo ainda pior do que o seu povo para trazer juízo e para solucionar um problema no povo dele? Essa é a questão aqui, com essa segunda resposta que Deus dá para Abacuque. Segunda pergunta, o que Abacuque acreditava sobre Deus? Tem várias coisas que a gente viu no texto, rapidinho, fala aí um, aí depois o outro pode falar também. O que ele acreditava sobre Deus, que nós vimos no texto? Que ele é santo, que mais? Bondoso, misericordioso, que mais? Justo, eterno, não morrerá, como Gideão ressaltou. Fiel, a rocha, né, estável, ele não muda. Joia. E aí, última? Como é que a gente poderia descrever essa segunda queixa de Abacuque? Como nós poderíamos escrever? Como que nós poderíamos adjetivar, classificar essa segunda queixa de Abacuque? Quem quer tentar? Abacuque parece que está perguntando para Deus, olha Deus, é isso mesmo? É isso mesmo? O Senhor é tudo isso que eu acredito que o Senhor é? É mais ou menos isso que Abacuque está fazendo aqui. O Senhor é mesmo fiel? O Senhor é mesmo bondoso? O Senhor é mesmo justo, misericordioso? Eu creio nisso. É isso mesmo? E aí ele se coloca na muralha para esperar a resposta de Deus. Ele vai aguardar. Ele está se perguntando e perguntando para Deus se é isso mesmo. Se Deus é mesmo puro, justo, misericordioso, fiel, sustentador do seu povo. Abacuque está colocando na mesa essas questões. Muito bom. Nós estamos para encerrar. Chama à frente aqui o Nael. O pessoal vai conduzir a gente com uma última música. E aí depois também estaremos encerrados. Se coloque de pé. A gente cante de pé, hein? Nós vamos estar cantando Grande é o Senhor, muito digno de louvor.
Amém? Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, eu te agradeço, ó Pai, por esse dia, te agradeço por essa EBD que tivemos aqui agora. Peço para que o Senhor use essa palavra que foi dita em nossos corações, para que nós possamos entender qual que é a sua vontade para cada um de nós. Te peço pelo decorrer do nosso domingo, pela tarde que vamos ter, pelo almoço e pelo retorno ao culto à noite, para que o Senhor nos traga e nos leve também em paz. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém.